falando sobre os anjos de Deus. Abra a tua visão espiritual. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo o mal. Amém? Quero aqui falar sobre os anjos de Deus. Mas antes de entrar nesse tema, eu tenho que falar sobre a visão espiritual. Venha comigo em nome de Jesus no livro de Salmos 119, verso 18. Estarei falando alguns versículos. Preste bastante atenção, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus quer ministrar essa palavra sobre o teu coração. Amém? Diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Venha mais uma vez comigo no livro de Daniel, capítulo 2, verso 19, que diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Amém? A palavra do Senhor aqui falou que o Senhor revelou o seu segredo numa visão para Daniel. E em Salmos fala que Davi aqui pedindo para que o Senhor, ele desvendasse os olhos dele. Nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18, fala do colírio espiritual, colírio dos olhos. Todos os dias, na hora que você for dormir, peça para Deus, o Espírito Santo de Deus, pingar esse colírio espiritual nos teus olhos para que você possa ver e enxergar o mundo espiritual. Eu quero aqui falar sobre Eliseu. Vamos comigo lá, no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17 em diante, fala na palavra do Senhor que o moço, ele ficou com muito medo, porque a Síria, o exército da Síria, estava aproximando do povo de Israel, e diz a palavra do Senhor que Eliseu falou: não temas, porque maior o que está conosco do que o que está com ele. E diz a palavra do Senhor que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele homem, daquele moço. E diz a palavra do Senhor que ele viu carruagens de fogo, ele viu um exército ali com ele, e ele creu no poder de Deus. Muitas das vezes ficamos com medo da situação, do que está acontecendo, mas eu quero te dizer, peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, porque maior o que está contigo, decanta labra surianda, labás, do que está lá com eles. Então, creia no Deus que você serve. E diz a palavra do Senhor lá no verso 20, verso 19, que ele orou mais uma vez para que Deus dissesse onde que eles estavam ali. E o Senhor mostrou que eles estavam ali em Samaria. E o povo de Israel, Eliseu, com o seu povo, se desviou do caminho mais uma vez. Eles obteve a vitória sobre os seus inimigos. Olha só que poderosa é esta palavra. Abra a tua visão espiritual, unge a tua testa, o nosso olho espiritual, unge a tua testa, faça atos proféticos. Antes de você criticar, Jesus o tempo todo fazia atos proféticos. Compra um colírio, consagra ao Senhor, consagra um soro, todos os dias pinga nos seus olhos como um ato profético, fala: Espírito Santo de Deus, purifica meus olhos, abre os meus olhos espirituais para que eu veja e tenha experiências extraordinárias. Deus me chamou para viver e ensinar o sobrenatural. É possível você viver como muitos homens e mulheres de Deus viveram, e o Senhor quer que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós não estamos sozinhos. E eu quero aqui começar a iniciar a falar sobre os anjos
Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles trabalham junto conosco a favor do reino de Deus. E você tem que saber qual o anjo que caminha com você. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guarda, nos livra. Quando nós vimos para esse mundo, quando nós nascemos, cada um tem um anjo da guarda, que ele ali te protege. Eu tive uma experiência com anjos de Deus, quando o Senhor me deu essa palavra. Eu acordei com anjos me olhando, porque ele sabe que nós não conseguimos ver ele. Só que quando ele vê que a gente consegue ver eles ficam muito felizes, eles ficam muito alegres. E o anjo de Deus que caminha comigo é o anjo Miguel, Uriel, Darcilene, que é meu anjo de guarda, e o anjo Gabriel. É um anjo muito lindo. Eu tive várias experiências com cada um deles. E quando eu vou ministrar, quando eu vou orar, quando eu vejo eles chegando, eu sei que é o anjo de fogo para ministrar renovo, batismo com o Espírito Santo. Quanto à libertação, eu vejo que a atmosfera muda. Vem o anjo Miguel, é batalha espiritual, é libertação. E teve um caso muito interessante que eu orei com uma irmã. Orei com a irmã, uma menina aqui do prédio me chamou para orar para a mãe dela, que ela estava endemoniada. E eu fui lá, expulsei. Só que o Espírito Santo de Deus me disse que lá tinha legalidade, que eles estavam mexendo com coisa oculta. E quando foi de noite, essa entidade veio. E eu levantei, orei, repreendi, chamei o anjo Gabriel e falei, vai lá e envia o recado que contra o povo de Deus, não há encantamento. E eles viram que aqui tem uma serva do Senhor e eles não mexeram mais comigo, porque os anjos do Senhor, ele trabalha junto conosco a favor do reino de Deus. E não é idolatrar anjos, nós damos o comando para eles de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos direciona. E eu quero aqui falar uma observância. No livro de 2 Crônicas, capítulo 11, verso 14, fala que o diabo também, ele se transforma em anjo de luz e tem enganado a muitos. Você tem que ter o discernimento espiritual, buscar em jejum e oração e leitura da palavra, é conhecimento. Aconteceu um fato comigo também de madrugada, de uma luz muito bonita, veio e falou comigo, parecido com um anjo. Ele disse assim para mim, você está grávida do Espírito Santo de Deus, não conte isso a ninguém. Eu falei, tá. Só que eu achei muito duvidoso, porque isso não existe. Só no meio espírita que eles acreditam nisso, em reencarnação, mas nós que servimos a Deus, não. E quando é de Deus, a gente não tem dúvida, a gente sente paz. E eu vi que era um anjo de luz querendo me enganar. Então tenha muito cuidado, tenha o discernimento espiritual, não deixe o inimigo te enganar, porque ele tem enganado a muitos. Por isso a importância de intimidade com Deus, discernimento espiritual e você ter os seus olhos abertos. Daniel era um profeta vidente, muitos outros. Já falei aqui sobre alguns profetas de visões. E eu quero te dizer, lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 19, fala sobre o anjo Gabriel. E muitas irmãs, algumas têm me chamado aqui no direct, perguntando como eu posso saber, como eu fico sabendo o anjo que me acompanha. Você tem que pedir a Deus para te mostrar em sonhos, em visão, qual o anjo que caminha com você. E quando ele te falar, a base de tudo, meu irmão,
e minha irmã, é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você tem que aprender a ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que você possa ter e viver o sobrenatural de Deus. Peça a Deus, ore, Deus, qual os anjos que caminham comigo, principalmente se você serve ao Senhor, se você é ministro da palavra do Senhor, se você pastoreia, se você é missionário, se você é levita, você tem que ter o conhecimento da palavra e da intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E você vai pedir por o Espírito Santo de Deus te mostrar qual o anjo que caminha com você, e você vai estudar sobre eles, e no seu quartinho de oração você vai dizer: Espírito Santo de Deus, traga esse anjo, e você vai saber quando você estiver no altar, quando você estiver fazendo a obra, quando você sentir aquela atmosfera mudando, aquela presença, você vai saber como ministrar, o que o Espírito Santo de Deus quer que você faça naquele lugar, naquele momento. Então, esse é o ensinamento que o Espírito Santo de Deus me trouxe e me trouxe até aqui, para que você pudesse ter esse conhecimento. Então, busque você abrir a sua visão espiritual. A palavra do Senhor diz que quem é maduro na fé tem por costume exercitar os seus dons espirituais. E quais são os sentidos dos dons espirituais? Fato, visão, audição, tato. Nosso corpo espiritual precisa ser ativado. E eu quero fazer uma oração pela tua vida, para que o Espírito Santo de Deus ative os dons que há em ti. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse ensinamento. E eu te peço em nome de Jesus, anjos do Senhor, ativa cada um dos teus filhos. Abra a visão espiritual para que eles possam entender o teu sobrenatural, para que eles possam ser íntimo e entender, decanta labra surianda, labas, com grande esse ensinamento. Pai, cobre cada um com teu sangue, me cobre com teu sangue e repreende todo o mal. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa bênção, eu profetizo sobre a tua vida ministerial, próspera, eu profetizo sobre a tua vida o despertamento espiritual, para que você possa viver uma vida de íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Se você já teve alguma experiência com anjos, com visões, escreve aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida. Amém?